Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero aqui apresentar para vocês o setup Gatilhão 777. É uma estratégia que está funcionando muito bem no gráfico do índice futuro aqui no tempo de 120 minutos. E para fazer esse setup você vai precisar de um prior coach da mínima de ontem. Esse indicador ele vai marcar para você a mínima do dia anterior. Você pode ver aqui, ó, que esse setup ele está com uma curva de capital super ascendente, pegando aqui desde o dia 10/4 de 2019. Você percebe, ó, como é que ele foi fazendo aqui uma curva de capital suave e foi subindo ao longo do tempo até o dia atual aqui que eu estou gravando esse vídeo. E o interessante é que a gente teve aqui, ó, junto com essa ótima curva de capital, uma taxa de acerto de 78%. Então é um setup que ele consegue acertar muito bem as operações, com um payoff alto de 2,03 depois de 56 operações e um fator de lucro de 7,45 com um drawdown baixo de 5%. Aqui estão as operações desse setup, ó, como você pode ver, várias operações aqui no caso com 5 contratos, e tá aí um setup excelente. Essa estratégia ela trabalha somente na compra e vai ter um horário de funcionamento só até 1 hora da tarde, certo? Se passar de 1 hora da tarde a gente não vai fazer mais entrada nenhuma na compra. E a gente vai fazer somente uma única operação por dia. E a nossa condição de compra vai ser o seguinte. Você está vendo aqui, ó, a mínima do dia anterior. A gente vai entrar na compra toda vez que algum candle fechar pelo menos 700 pontos abaixo dessa mínima. Então quando você vê um candle vermelho fechando abaixo da mínima do dia anterior, ou até mesmo um gap de baixa, você fica de olho. Você vai fazer o seguinte, você pega o seu mouse, clica em cima da mínima do dia anterior e puxa até o fechamento do candle. Se você tiver uma variação aí que seja pelo menos 700 pontos negativos, então a gente vai ter a nossa condição de compra acontecendo. E quando isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar uma ordem de compra e colocar na perda da mínima dessa barra aqui, ó, como você está vendo. Se atingir na barra seguinte, a gente entra na compra. Se não, a gente pode reajustar essa ordem até 1 hora da tarde. Se bater 1 hora da tarde, a gente não vai mais fazer nenhuma entrada, certo? Então a gente pode reajustar a ordem até 1 hora da tarde. A partir do momento que a gente entrou na compra, a gente vai ter 3 formas de sair. A gente vai ter o nosso alvo, que vai ser o seguinte: se fechar 400 pontos acima da entrada, a gente começa a colocar a saída nas mínimas. Isso aqui é muito interessante, que protege a gente em determinados momentos que a gente tem baixa volatilidade no mercado. A gente consegue já proteger nossas operações. Outra forma aqui que a gente tem é o nosso stop, que se fechar 400 pontos abaixo da entrada, a gente começa a colocar a saída nas máximas. Ou seja, se a gente entrou e o mercado está caindo, e vou mostrar um exemplo disso, a gente vai começar a trazer a nossa saída nas máximas. Em determinado momento, quando o mercado dá um repique para cima, a gente vai fechar essa operação. E aqui a gente tem, ó, a terceira saída, que é a mais utilizada, que vai acontecer mais vezes, que é o sinal de saída no lucro, que vai ser o seguinte: a gente vai ter que fechar a posição se algum candle fechar com 500 pontos ou mais de lucro. Foi o que aconteceu aqui, ó. A gente teve a nossa entrada aqui nesse ponto. Quando você puxa aqui, ó, até o fechamento desse candle, a gente já estava aí com 823 pontos de lucro. Então com isso a gente já pode encerrar a operação na abertura do candle seguinte. Foi o que a gente fez, ó. Tá vendo? A gente teve um lucro aí de 851 pontos. Então vamos aqui para mais um exemplo, ó, dessa estratégia. E aqui a gente teve esse candle vermelho fechando abaixo da mínima do dia anterior. A gente faz o que? Então a gente pega a nossa régua e vai até o fechamento desse candle. A gente teve uma variação de menos 1.200 pontos aproximadamente, ultrapassando aí a variação mínima necessária de menos 700 pontos. Se ele tiver pelo menos menos 700 pontos, já é o suficiente para a gente entrar na compra. E aí aqui então a gente vai colocar uma ordem de compra na perda da mínima dessa barra. E se atingir, a gente entra na compra. A partir do momento que a gente entra, a gente vai ter aqui, ó, as 3 formas de sair da operação. No momento não aconteceu nenhuma das 3, então a gente vai esperar, certo? E aqui, ó, esse candle verde já está começando a fechar acima do nosso ponto de entrada, então a gente já tem que medir. E ele fechou mais ou menos 600 pontos acima. Com isso a gente já pode encerrar a operação, porque é o nosso sinal de saída no lucro, né? Já aconteceu aqui. Então a gente encerrou a operação, 689 pontos aí foi o que a gente obteve nessa situação.
E tivemos aqui, ó, outra entrada acontecendo. Nessa situação a gente teve um stop. Veja só como é que funciona. Aqui a gente entrou na compra porque esse candle fechou aí, ó, 840 pontos abaixo da mínima do dia anterior. A gente entrou na perda da mínima. Aqui no caso, esse candle aqui, ó, ele fechou 400 pontos abaixo da nossa entrada. Então a gente já começa aqui a colocar um stop nessa situação. Como é que vai ser o nosso stop? A gente vai pegar e vai colocar a saída aqui, ó, na máxima. E conforme o mercado for caindo, se ele continuar caindo, né? Se ele for caindo, a gente vai descendo essa saída aqui pelas máximas até a gente conseguir sair da operação, né? Vamos ver aqui, ó, é um stop um pouco diferente e ele aconteceu aqui nessa situação. Veja só que a gente teve um stop aí de mais ou menos 460 pontos, tá certo? E é assim que essa estratégia vai funcionar. E aqui nesse outro exemplo, ó, você percebe que a gente entrou na compra nesse ponto e esse candle verde aqui fechou 444 pontos acima da nossa entrada. Então quando ele fecha 400 pontos acima da nossa entrada, a gente puxa a saída para a mínima das barras. E você percebe que a gente conseguiu proteger essa operação aqui, ó. Depois ele veio caindo, né? Olha aí, tá vendo? E a gente conseguiu sair aqui. Se você quiser entender melhor a estratégia, tá aí, ó, só tirar um print disso aqui. Tá tudo explicado aqui como é que esse setup funciona. Esse setup conseguiu essa curva de capital ascendente no gráfico de 120 minutos, tá certo? Do índice futuro, desde o dia 10 de 4 de 2019 até o dia 22 de 1 de 2022. Tá funcionando muito bem essa estratégia aqui nesse gráfico, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e eu te convido a acessar o nosso site para ficar sabendo mais aí sobre o nosso trabalho, tá certo? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.